Olha só, Rodrigo Bocardi fora da televisão há 15 meses, desde que foi demitido da Globo em janeiro do ano passado, avança numa forte negociação com o SBT. Sabe para comandar o quê? Um novo jornalístico. E a ideia é que esse jornalístico tenha um formato inovador. Pois é, como será esse jornalismo, hein? Olha, o SBT está tentando se desvincular, né, desse tipo de formato que não deu muita audiência e agora quer voltar. Como é que será esse formato inovador? Bom, o jornalista que ficou mais de uma década no comando do Bom Dia São Paulo já tinha flertado com o SBT no ano passado quando rolaram algumas sondagens e negociações iniciais, mas na época as conversas ali não avançaram porque ele queria migrar para o entretenimento, né, que é uma área, né, que é um setor que é realmente aí uma gênero aonde o SBT, você sabe, que tem tradição, e ele acabou então participando até de uma versão que teve lá no programa Silvio Santos com a Patrícia Bravanel, o Show do Milhão, no final do ano passado, mas agora as coisas mudaram e segundo aí o site TV Pop, as negociações e tratativas estão bem avançadas para ele poder assumir esse novo projeto jornalístico no SBT com um jeito diferente e moderno de fazer televisão. Há uma chance grande de que esse namoro vire casamento nas próximas semanas e a nova direção da rede vê a Copa do Mundo, né, que vai transmitir com narração do Galvão Bueno, como uma oportunidade perfeita para poder divulgar essas novas atrações do segundo semestre aí de 2026, usando os intervalos das partidas que o SBT vai transmitir, né, em ensino aberto ao lado da Globo entre 11 de junho e 19 de julho, para poder ali divulgar esse novo trabalho que ele pretende fazer. Paralelo a isso tudo, o Bocardi também está finalizando os detalhes para o lançamento oficial do seu próprio canal, chamado Boca TV Canal, que vai ser apresentado ao mercado no dia 17 de maio, totalmente digital, com cerca de 12 horas de produção diária de conteúdo inédito, mas ficando no ar 24 horas por dia. O projeto já nasce com duas cotas de patrocínio e também que foram comercializadas e distribuição garantida no YouTube e também nas plataformas FAST das principais fabricantes de TV do país. E para quem acompanha o assunto, uma possível parceria entre Boca TV e o SBT não seria surpresa, porque o canal tem tradição, né, em fazer acordos de sociedade com apresentadores, onde todo mundo divide custos e lucros de produção. Como ele vai ter essa estrutura, que é um baita de um estúdio em São Paulo, que ele está construído com 3 andares, 3 ou 4 andares, então é bem possível que ele faça até o jornal de lá, que o SBT só ceda ali o espaço e ele possa realizar até a transmissão do jornal em parceria com o canal do Bocardi. Como é uma área jornalística, né, eu acho que não vai ter tanto problema de interferência, né? O único que não vai ficar contente com essa parceria de pegar coisa da internet, um canal da internet, né, da mídia, fora da TV, com uma emissora, é o Léo Dias, né, que queria fazer isso lá no SBT, e infelizmente ele acabou não conseguindo devido a outra gestão, no caso o Rinaldi Faria, que não aceitou que ficasse misturando ali televisão com internet. O Bocardi ele não está medindo esforços para poder deixar o conteúdo da sua TV bem atrativa. E a equipe do canal já conta com nomes fortes, como Mariano Boni, diretor que estava inclusive sendo cotado para poder dirigir a Record, ele saiu da Globo em 2025 como diretor-geral, e Sérgio Maria, que foi vice-presidente da CNN Brasil, também vai estar junto no Boca TV, e o Rodrigo Maris, ex-diretor de atrações do BAT. O SBT foi procurado, mas não quis se manifestar sobre essas negociações aí. Até o momento a gente fica no aguardo para ver como que essa história toda vai se desenrolar. Mas tudo indica que o Bocardi está voltando com tudo para a televisão aberta, ao mesmo tempo também que constrói o seu próprio modelo digital de mídia independente, né? Porque grande assim, parte dos jornalistas hoje em dia, eles têm ido, e também apresentadores, eles têm ido para o digital. Como eles não estão percebendo e notando que na televisão eles não vão ter mais espaço como antes, né? Porque às vezes a emissora não quer, às vezes o cara tá muito idoso, ou já deu o que tinha que dar, ou às vezes o canal tem um formato, o cara poder apresentar, ele não quer, ele quer fazer aquilo que ele sempre fez. Então, como ele acaba não conseguindo esse espaço, ele vai para onde?
para a internet. E a internet hoje em dia está crescendo muito. Eu tenho até uma ideia, que é uma coisa que eu penso muito assim, e não sei se isso um dia vai acontecer, o YouTube virar uma televisão. O YouTube virar como se fosse, não uma TV assim, uma plataforma que você assiste ali o que você quiser, mas uma TV mesmo, onde os canais, no caso o meu canal, o canal do Bocardi, né? Porque assim, quando o cara vai transmitir um programa, no caso vai transmitir programas ali, ele faz uma transmissão ao vivo no canal. Então tem a aba lá de ao vivo, tem a aba de vídeos. Mas imagina se daqui a um tempo o YouTube evoluísse e virasse, por exemplo, a bastidores da mídia, virasse um canal mesmo, um canal ao vivo ali, como se fosse um stream, onde você clicasse e você conseguisse ver todos os vídeos do canal ao longo do tempo, como se fosse uma programação de TV, e você podendo ali selecionar e entrar ao vivo no meio, como se fosse uma rádio que tem a programação musical, de hora em hora, tem os intervalos, então como se fosse isso. Eu acho que o YouTube teria muito êxito se fosse dessa maneira, se fizesse dessa maneira, se o YouTube virasse uma televisão assim, sabe? Não sei se está conseguindo entender, não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo colocar aqui, mas como se fosse um streaming, uma plataforma de streaming ali em tempo real. Quando você, por exemplo, pesquisasse Léo Dias TV, em vez de você ver o canal dele ali com os vídeos e tal, e também com as transmissões, você clicar e aí já entrar direto no programa, no que está passando, no caso, um programa que já passou, um vídeo antigo, entendeu? Quando você procurasse, por exemplo, a Web TV brasileira da Tati e do Marcelo, em vez de você clicar ali e ver os vídeos e as outras lives, você clicar ali em tempo real e já ver as lives antigas e também eles ao vivo, né? Quando eles estiverem ao vivo, como se fosse realmente uma rádio, com a programação musical, com as entradas ao vivo dos locutores. Eu acho que seria muito bacana isso, cara. A gente poder ter a programação, porque a gente não tem a programação dos vídeos, né? Que eu tenho aqui, eu particularmente tenho toda a programação dos dias que eu vou colocar os vídeos e tal, a ordem, eu consigo ajustar, consigo mudar. Então, imagine daqui a um tempo o YouTube evoluir. Eu acho que daqui a um tempo isso pode acontecer, porque muita gente está produzindo conteúdo agora, muitos apresentadores de TV também. E ele também tem uma mecânica de merchandising, digamos assim, monetização. Né? Você, por exemplo, ter ali a sua TV ao vivo, o seu canal ao vivo, no caso, em tempo real, e você poder contratar e fechar anúncios com a plataforma exibir como se fosse o Pluto TV, como se fosse um canal Fest, essa é a palavra, um canal Fest, como se fosse um canal Fest, e aí você tem os seus vídeos ali, e você nos intervalos dos vídeos, né, das pausas, você poder ter ali os anúncios da própria plataforma, anúncios seus, e você poder dividir que a plataforma ali, como acontece com a monetização dos vídeos, né, e também com as lives, né, que às vezes o pessoal envia lá os superchats, né, e aí você conseguir receber a monetização. Eu acho que é muito melhor e eu acho que você consegue também monetizar muito mais do que você ter só o vídeo ali, né, uma vez por semana, uma vez por dia, porque, por exemplo, o canal do Bocardi, quando estrear, vai ser uma programação 24 horas, né, e 12 horas de conteúdo ao vivo. Mas assim, 24 horas ao vivo no YouTube, ou vai ser 24 horas por dia na Smart TV, por exemplo? Porque se for 24 horas por dia no YouTube, ele vai ter que ter ali um sistema para poder fazer live 24 horas. E às vezes tem alguns canais que não podem. Acho que só pode fazer 8 horas e tal. Né? Só se você fazer uma parceria, no caso o SBT que tem, 24 horas por dia, transmissão ao vivo, tem como fazer isso. Mas eu acho que seria muito melhor se fosse um canal Fest. Mas assim, por que o Bocardi foi demitido da Globo? Muita gente se pergunta isso. Né? Tem pessoas que até hoje não entendem. O cara fazia lá o Bom Dia São Paulo toda manhã, né, na edição para a região, para a capital paulista. Aí do nada sai a informação, a bomba, de que ele foi demitido da Globo. Como assim? Um cara que sempre assim, a princípio, visualmente, de uma maneira. É claro que a gente não sabe as coisas internas, mas assim, visualmente, da maneira externa, ele parecia ser uma pessoa inofensiva, que nunca causou problemas. Mas por que ele foi demitido? Por que ele saiu da Globo? Por que ele está solto hoje em dia? Bem, ele saiu do canal aí dos Marinhos em 30 de janeiro de 2025, após quase 25 anos de casa, e o canal oficialmente justificou a saída dele como descumprimento de normas éticas do jornalismo, além também de uma decisão de compliance, considerada muito grave pelo Comitê de Auditoria e pela Comissão de Ética da empresa. De acordo com o que se sabe até hoje, a Globo demitiu ele por justa causa, depois de apurar uma denúncia muito séria no Compliance, onde ele foi acusado de cobrar de empresas de ônibus
coleta de lixo e obras públicas para não criticá-las no ar, como se fosse um tipo de seguro ou consultoria paralela, sem informar a emissora, e também há versões que falam em prestar serviços de comunicação para outras empresas enquanto trabalhava ali no Bom Dia São Paulo. Bocardi sempre negou veementemente todas essas acusações, disse que nenhuma prova foi apresentada contra ele e classificou a demissão como uma grande injustiça. Até afirmou que estava enfrentando, né, recentemente em entrevistas, uma batalha silenciosa e jurídica contra a Globo, inclusive processando o canal para poder reverter a situação e defender a sua reputação. Essa saída polêmica deixou ele fora do ar na TV aberta. Desde então, há mais de 15 meses, ele está aí fora e avança como forte aí possibilidade de comandar no SBT um novo jornal. Então a negociação entre ele e o canal aí de Silvio Santos está bem forte, com a possibilidade aí grande de ele assumir aí um novo jornalístico com um formato diferente. Se isso vai acontecer ou não, só o tempo vai nos dizer. Mas realmente aí é uma grande possibilidade a gente ver um grande nome do jornalismo, que o Rodrigo Bocardi, com todo respeito, e também, claro, a gente não sabe, né, realmente o que ele fez, mas com todo respeito a todo o trabalho, ele é um jornalista de peso. Ele ficou 25 anos na Globo, mas assim, é muito estranho você ver uma pessoa que ficou muito tempo na Globo de uma hora para outra sair. Deixa eu ver aqui as opiniões do povo, sobre a opinião do público sobre Rodrigo Bocardi no SBT. Eu tinha selecionado aqui, só que eu perdi. Então eu vou procurar aqui em tempo real, porque quem sabe faz ao vivo. Tem coisas que a gente às vezes não consegue separar, ou separa, mas depois perde, né? Então é muito importante que a gente possa trazer as opiniões, porque você sabe, né? A voz do povo é a voz de Deus. Então deixa eu compartilhar aqui, deixa eu passar aqui essa opinião, a opinião do povo. Ó, as opiniões são muito divididas e voláteis, passando por entusiasmo com a sua possível chegada e também críticas severas após polêmicas. Muitos veem essa contratação, essa possível contratação, que ainda não foi oficializado, se é que realmente já não aconteceu, mas né, ainda não foi dado ao público, né, porque você sabe que o SBT é um canal imprevisível. Hoje sai uma informação que o cara está sendo contratado, ou negociando, amanhã desmente, então a gente tem que tomar muito cuidado em relação ao SBT, com o negócio de informação, porque também tem vídeo que perde até a validade. A gente dá uma informação hoje dizendo que o cara vai para o SBT, daqui a pouquinho é mentira. Mas muitos consideram excelente, considerando ele um âncora de grande credibilidade, capaz de alavancar a audiência do SBT. Muitas pessoas também, quando ele participou do Show do Milhão, especial Celebridades, com a Patrícia Bravanel, criticaram a postura dele, acusando de arrogância e soberba, alegando que ele não correspondeu às expectativas aí de simpatia. Porque quando ele respondeu as perguntas lá, do Show do Milhão, ele transpareceu uma arrogância, uma soberba, pediu até emprego como se ele fosse um quindim, só porque ele saiu da Globo, como se ele fosse, né? Tem muito apresentador e artista que tem esse negócio do ego, esse narcisismo de se achar, igual o Marcos Mion lá na Globo, que tudo é sobre ele no programa. Até recentemente aí ele caiu numa polêmica, né? Porque ele sempre só cai em polêmica. Teve uma homenagem, agora que o programa dele virou um chororô, teve uma homenagem recente lá ao Renato Aragão, o Didi, né? Ele gosta de ser chamado de Renato Aragão, Doutor Renato. Mas enfim, é o Didi, os Trapalhões, etc, né? E teve um momento que viralizou de um vídeo dele chorando, ele falando sobre ele. A homenagem era ao Didi, ao Renato, e ele falando sobre ele. Então, ou seja, tudo lá no programa, no Caldeirão, é sobre o Mion. É sobre o Marcos Mion, como se quem estivesse sendo homenageado não tivesse tanta importância quanto ele. Então é sobre ele, é tudo sobre ele. Então muita gente critica ele e ele está com um índice de rejeição imenso, principalmente entre o público jovem. Teve também aqui, até isso aqui é importante destacar, que quando ele saiu da Globo e ele começou a postar conteúdo na rede social, ele postou um vídeo de uma senhorinha na rua perguntando onde ele estava e que ele deveria ir para o SBT. Estava sentindo falta dele e tal, então ele colocou esse vídeo meio que pedindo emprego para Daniela Beruti, né? Então assim, ele sugeriu que a Daniela Beruti contratasse ele, e essa atitude gerou muito debate. Alguns viram como uma brincadeira ousada, enquanto outros acharam inadequado
para um âncora, né, que teve ampla passagem na Globo, participou, apresentou vários jornais, até era um dos que poderia ser o substituto um dia do William Bonner no Jornal Nacional, né? Pode ser que ele tenha sido em algum momento cotado para isso, né? Ele também teve uma participação bem ruim no Carnaval do Beleza, acho que foi 2024, e teve uma participação horrível, muita gente criticou ele, né? Então vamos aguardar para ver as negociações agora, essas conversas que ele pode comandar aí um projeto jornalístico inovador do SBT, que a gente não sabe qual será. Mas é bem possível que seja uma parceria entre ele, a Boca TV, que é o canal dele do YouTube novo, e o SBT. É bem possível que isso aconteça, porque o SBT também está numa situação que eles não vão também gastar dinheiro investindo numa pessoa e dar todo o espaço, dar toda a estrutura para o cara, né, sendo que ele já tem, né, uma estrutura ali. Então, eu acho que, né, como ele já vai estar em um canal ali, canal próprio, uma grande sede, então ele vai apresentar o programa de lá. É bem possível que ele pegue, que ele apresente o jornal dele ou os jornais um lugar semelhante a esse que ele fazia aqui, o Bom Dia São Paulo, para poder. E também, assim, como ele pegou o pessoal da Globo, também de outros canais, né, diretores assim conhecidos, é bem possível que ele tente fazer algo semelhante à Globo. Como ele teve experiência com a Globo, né, durante esse tempo todo, é bem possível que ele faça a mesma coisa ou algo semelhante que ele fazia lá no canal dos Marinhos. Siga a gente no Instagram, @Bastidores_DM UFC, para você poder acompanhar essas e outras informações aí do mundo da comunicação. E também nós estamos no X, que é o antigo Twitter, @BastidoresDM. Se cuidem, a gente se vê amanhã, 5 da tarde. Tô te esperando, hein?